Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos à lição de hoje, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. A lição 4 de hoje, ela tem como título A Fonte da Unidade. A fonte primária e inesgotável da unidade de uma igreja sempre será o próprio Deus, que ele se manifesta através da obra de Jesus e através da habitação do Espírito Santo na vida dos crentes. No livro de Filipenses capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele narra a importância da unidade, transmitindo a mesma ideia de 4 pontos assim diferentes. E além disso, ele enfatizou a mente, os pensamentos e os sentimentos. E o apóstolo Paulo, ali em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, ele apresenta orientações para fortalecer uma unidade dentro de uma igreja. E ele dá conselhos, indicações para que todos possam agir sem egoísmo e buscar evitar o orgulho e buscar o bem dos outros em vez de buscar o bem em si. E nunca o próprio ser a mente mais importante. E Paulo, ele descreve assim o modelo de caráter que deve estar assim nas pessoas, assim, como o agir da humildade, considerar sempre os outros mais importantes do que nós mesmos, né? E buscar sempre o interesse deles, não os interesses nossos. Mesmo que não concordemos, assim, às vezes, em ouvir com empatia, às vezes, né? Tentar entender o ponto de vista assim do próximo, das pessoas que estão ao nosso lado. Mas este é o primeiro passo para construir confiança e uma comunicação saudável entre as pessoas. E o apóstolo Paulo, ele não estava assim defendendo a uniformidade, mas sim a unidade, né? Por meio da diversidade. Ele, ao condenar a ambição egoísta e também a vaidade, ele apresentou uma atitude oposta à humildade que ele apresenta lá em Filipenses 2, 3. E por isso que ele fala que nós devemos considerar os outros superiores a si mesmos, visar o interesse dos outros, né, em vez de nós visarmos os nossos interesses. E o que nós vemos aqui nessa carta de Paulo aos Filipenses é que o termo eritheia, ou seja, ambição, que do grego vem lá ambição egoísta, ele não aparece aqui na Septuaginta. E também a palavra kenodoxia, do grego, quer dizer vaidade, ela ocorre apenas 3 vezes na Septuaginta. Problemas como estes são resultantes em contendas e brigas nas igrejas que apareciam ali em Filipos. E os cristãos filipenses lá, que Paulo fala lá em Filipenses 2, 3, 4, ele estava tentando corrigir esses crentes. E o apóstolo mostra que para a unidade se tornasse uma realidade dentro daquela igreja, não era apenas evitar a rivalidade e o egoísmo que minavam a harmonia, mas era também necessário praticar virtudes assim cristãs essenciais naquela época e também hoje para promover um senso de comunhão, né? Por exemplo,
ter uma atmosfera harmoniosa, ela é caracterizada por consolo, conforto, por amor, por comunhão, por afeto e misericórdia. Em um ambiente assim, as pessoas têm o mesmo modo de pensar e tendo o mesmo amor, e elas devem estar assim unidas umas entre as outras. O apóstolo Paulo, a respeito de unidade, no seu livro Filipenses 2, capítulo 2, ele dá uma ênfase ao dizer que a mesma coisa de 4 maneiras diferentes, né? De 4 formas diferentes. Repare, se você olhar no texto, no seu assim, enfoque, nos pensamentos e sentimentos que ele fala. Enquanto os responsáveis pela igreja de Filipe, né, os líderes religiosos, eles tendiam a enfatizar o comportamento exterior. Já Jesus, ele concentrou-se nos pensamentos e nos nossos sentimentos. Por exemplo, a parábola do jovem rico, que afirmava cumprir todos os mandamentos de Deus que esse jovem mencionava, ainda assim, ele ao dizer que para vender, que Deus fala, que Jesus fala para ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres e seguir a ele, o mestre, era a prova do seu apego às coisas do mundo. Quando ele ouviu isto, ele pegou e foi embora. E disse que aquilo que o próprio Jesus disse que aquilo que vem do coração ou da mente também é o que contamina uma pessoa quando ela diz, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, que está lá em Mateus 15, 19. E do que há também abundância no coração, e disso fala a boca, que Mateus fala no capítulo 12, versículo 34. E já Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, ele fornece medidas práticas para que possamos ter uma unidade dentro de uma igreja. E ele diz um quadro de orientações, né, para que nós possamos ter assim, essa unidade na igreja. Ele diz lá: humildade de espírito, estimar e considerar mais os outros do que nós mesmos, cuidar firme dos interesses dos outros e não somente dos nossos, sem egoísmo. E dentro desse parâmetro assim que Paulo coloca dentro da sua epístola, é mais fácil fazer, não acha? Você não acha correto? É mais fácil fazer. Mas esses são princípios muito importantes a ter em contato em todas as nossas interações que nós temos. E uma certa frequência e uma conversa que nós temos. Há sempre a tendência de nós concentrarmos na nossa resposta ao que está a ser dito, né? Em vez de parar e pensar e concentrar em ouvir primeiro, para entendermos o que a outra pessoa está a dizer e tentar a fazer a questão do seu ponto de vista, ou seja, nós temos a empatia e entender a pessoa do outro lado. E assim, com frequência, as contendas, os conflitos resultam de simples mal-entendidos às vezes, que poderiam ser evitados simplesmente por escutar ativamente, né, o que a outra pessoa está falando. Podemos até não concordar, mas ouvir e procurar entender o ponto de vista da outra pessoa é o primeiro passo para fomentar uma comunicação saudável e a confiança restabelecer. O apóstolo Paulo, ele narra a unidade que o Espírito dá. E essa unidade conduz à paz que une o povo de Deus entre eles, que diz lá em Efésios 4:3. Assim, quando existem conflitos na igreja, o Espírito Santo ele atua. Ele pode acalmar as pessoas, as tensões e levar a unidade, promovendo equilíbrio e harmonia.
E dentro desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo ele destacou a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus, que está lá em Efésios 4, 13, para as pessoas fazerem as coisas corretas. E esta maturidade cristã, essa maturidade assim, espiritual, é o que o livra, e o livra todos nós de ser enganados por todo o tempo de doutrina que existe no mundo, pela artimanha de homens, de astúcia de homens que pregam verdades, que não têm as verdades nas mãos, que conduzem as pessoas ao erro e acabam caindo facilmente, que está lá em Efésios 4:14. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através das Sagradas Escrituras, nos dá essa possibilidade de nós lermos e buscarmos o Espírito Santo para que Ele nos fale nos nossos corações, para que nós possamos entender as palavras que estão ali e não ser enganados por pessoas de doutrinas vãs que estão por aí, que querem ganhar dinheiro, que querem enganar pessoas, até com falsos milagres, com falsas pessoas possuídas pelo demônio, uma série de coisas, sabe? Que você tem que ler e buscar. Se você não entender, diz: Senhor Deus, me ensine. Por favor, eu quero saber que está aqui. E com certeza o Espírito Santo irá atuar na sua vida. Que você tenha um dia bastante prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.